Boa tarde, pessoal, tudo certo? Vamos então para mais um vídeo. E este vídeo nós falaremos sobre a próxima propriedade da radiciação, que é a propriedade de um radical de uma divisão. Deixa eu ver se a luz aqui ajuda. Bom, vamos ver. Então assim, qual é a propriedade de uma divisão? É a seguinte: nós temos a raiz enésima de uma divisão. Veja bem, é A dividido por B, certo? Você tem o radical, uma divisão, considerando este B diferente de zero, né? B não pode ser zero. E como isto resulta? Resulta em uma divisão de radicais. Uma divisão da raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, certo? Vamos fazer um exemplo bem interessante aqui, né? Vamos tratar aqui já do caso de extrair raiz quadrada de números decimais. Isso vai ser bastante útil. Por esta razão, eu considero essa propriedade útil. Então, digamos, este exemplo aqui eu já fiz num dos vídeos sobre como calcular a raiz quadrada de um número decimal, né? Raiz quadrada de 1,21. Eu vou transformar esse 1,21 em uma fração. Como é que eu faço isso? Vamos pensar aqui rapidamente. 1,21 é igual. Quantas casas decimais você precisa deslocar a vírgula para a direita até resultar em 121? O número 121. Duas casas. Então, se são duas casas, você vai dividir por o número 1, sempre o número 1, com duas casas. E que duas casas são essas? Zeros. Certo? Então você transformou 1,21 em 121 dividido por 100. Ah, mas é isso mesmo? Claro, vamos verificar aqui. Quer ver? Vamos pegar a calculadora aqui, ó, e vamos fazer aqui a divisão. 121 dividido por 100. Estão vendo ali? Então tá, igual. Foi posta na forma de fração, viu? Agora, eu vou apertar uma tecla aqui e ela vai mostrar como é que é em decimal essa fração. 1,21. Ó, viu? Bom, então, de fato, 1,21 é o mesmo que, é a mesma coisa que você fazer a raiz quadrada de 121 sobre 100. Mesma coisa. Ora, a propriedade do radical de uma divisão é igual, veja aqui, ó, é igual a uma divisão de radicais. Então vamos transformar isso em uma divisão, ó, divisão de radicais. Você faz um radical aqui dividido por outro radical aqui, ó. Certo? Qual o valor que você põe aqui nesse radical, no numerador aqui desta fração? Porque isso aqui agora você observando. Observe isso aqui tudo. Isso aqui tudo agora é uma fração. Uma fração que possui nos seus termos, né, no numerador e no denominador, radicais, raízes, né? Então aqui você vai colocar 121 e aqui você põe o 100. E calcula. Veja que calcular a raiz de 121 é fácil, né? Raiz quadrada de 121 é 11. Sobre raiz quadrada de 100 é 10. Pode parar aqui o resultado? Pode. É válido escrever na forma de fração o resultado. Mas, dependendo da situação, o problema exige que tu tenha uma resposta decimal também. Até porque o teu problema original começou com um número decimal, né? Então, 11 sobre 10. Vamos lá, vamos para a calculadora aí para você ver que vai dar exatamente aquilo que nós desejamos. Estamos procurando. Então, 11. Olha só que tilt que deu ali, ó. Mas que coisa séria. Deu um pane ali, né? Mas, credo. Deixa eu dar uma pausa aqui.
calculadora deu um treco. Mas tá, vamos lá, vamos continuando. 11 dividido por 10. Né? E vai mostrar ali na forma de fração. 11 sobre 10. E agora vamos colocar na forma decimal. 1.1. Né? Então, a raiz quadrada, de fato, de 1,21 é 1,1. Ah, mas caso você não tenha calculadora, né, no momento, de um determinado momento, em que você necessite fazer algumas contas, aí você faz isso aqui, né? Quantas vezes o 10 cabe 11? Uma vez. Então dá 10, sobra 1, pede um 0, vai a vírgula. 10 dividido por 10, 1. Fechou, viu? Então tá. Então, resolvido. A raiz quadrada, então. Vamos escrever aqui direitinho. Então, a raiz quadrada de 1,21 é igual a 1,1. Feito? Veja que esse jeito aqui que nós calculamos é distinto daquele que nós havíamos calculado, né? Usando o algoritmo, né? Então tá, vamos lá para o próximo exemplo aqui. Exemplo B. Eu acho que exemplo B eu posso... Vamos tentar fazer o exemplo B aqui mesmo. Não, aqui não vai ser legal. Vamos fazer para a próxima página. Próxima tela, né? Tá. Então tá. B. Esse aqui também calculamos. Eu estou fazendo esses exemplos aqui porque são exemplos que já fizemos as contas. E aí você pode comparar no vídeo em que nós realizamos essa extração de raízes quadradas de decimais. Da mesma forma, 70,56 você pode transformar isso aqui em uma fração. Existem números que você consegue, existem números decimais que você consegue transformar em fração, outros não. Neste caso, esses que têm uma quantidade limitada de casas, né, uma quantidade que você pode contar de casas à direita da vírgula, você consegue transformar em fração. Alguns outros que têm uma quantidade infinita de casas decimais que não dá para ser transformado em fração. Mas mesmo assim tem outros que quantidade infinita que dá. Então aí tem que fazer uma aula só para distinguir essas situações. Então aqui nós vamos fazer assim, raiz quadrada de quem? Quantas casas decimais aliás, a vírgula precisa deslocar até este número ficar inteiro. Deslocar para a direita. 2, né? Então aqui vai ficar 70,56, ou seja, 7.056, dividido por... Vamos dividir agora por quanto? Se eu desloquei duas casas aqui, ó, 1, 2, para ficar esse número inteiro, eu vou acrescentar 2 zeros aqui ao 1 no denominador, ficando 100. E agora, de fato, isso aqui vai ser 7.056 sobre raiz de 100. Percebem isso? Agora, vamos calcular a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 a gente já fez antes. Deu 10. Lembram disso? No exemplo anterior agora. Agora, este aqui. Este aqui nós vamos ter que calcular separado. Esse aqui nós vamos fazer o uso do recurso da propriedade anterior que nós estudamos. Da propriedade da radical de um produto. O resultado que nós obtivermos aqui, a gente coloca aqui em cima, certo? Mas para calcular isso daqui, eu tenho que fatorar isso, né? Como é que eu fatoro? Vamos lá, vamos escrever aqui. Ó. 70,56. Vamos dividir isso aqui por 2. Bom, dividindo por 2, vamos lá, vamos pegar aqui. Eu não sou muito bom de fazer cabeça, essas continhas. Então vamos lá. 7.056 dividido por 2 dá 3.528. Eu podia ter feito isso de cabeça. Tá, dividido por 2. Aqui vai dar quanto? 7.700. Agora quanto? 1.700, 35, 28, 750, 28 por 2, 14, 1.764. Ó, isso aqui já... Vamos verificar certinho. Podia ter feito ali. 3.528 dividido por 2.
Isso, 1764. Tá. Nós dividirmos por 2 novamente, nós vamos ter aqui 882. E dividindo por 2 novamente, nós vamos ter 441. Isso aqui não dá mais para dividir por 2, dá para dividir por 3. E isso vai dar 147, que dá para dividir por 3 novamente. E isso dá quanto? Dá 150, 15, dá 49. Né? 49 dá para dividir por 7, e que dá 7, e 7 por 7 dá 1. Fechou? Percebem? Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Agora, veja bem. Se eu pegar esses valores aqui, que eu acabei de multiplicar, e multiplicar entre si, ó, o resultado final vai ser 7.056. Tá. Então, vamos montar isso aqui. Ó. Será a raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 9 vezes 49. Certo? E isso aqui eu decomponho agora em um produto de radicais. Então, olha só. Vai ficar assim. Ó. Raiz de 4 vezes a raiz de 4 vezes a raiz de 9 vezes a raiz de 49. Né? Então, isso aqui fica como? Raiz de 4 é 2, vezes raiz de 4 é 2, vezes raiz de 9 é 3, vezes raiz de 49 é 7. Agora, multiplica isso aqui. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. 2 vezes 7, 84. Então, a raiz, olha só. Então, vamos escrever aqui bonitinho. Né? Então, a raiz de 7.056 é 84. Então, tu vai pegar esse valor aqui e vai pôr lá em cima. 84. Fechou? Maravilha, né? Agora divide. 84 dividido por 10, 8,4. Ou seja, a raiz quadrada de 70,56 é igual a 8,4. Olha só que lindo isso, né? Uau! Tá bom. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais a dizer. Não. Vamos agora para um exemplo, e esse exemplo aqui é um exemplo massa também. Vamos lá. Próxima tela, que é a seguinte. C, que é a raiz quadrada de 0,0225. Vamos calcular uma raiz quadrada menor do que 1 e maior do que 0. Ora, da mesma forma, quantas casas necessárias deslocar a vírgula para que este número se torne um número inteiro? 4 casas, então vamos fazer isso. Dividindo, vai ficar... Deslocando, vai ficar 0,0225. Né? Mas aí esse 0 sem a vírgula, ele perde o efeito. Então fica 225. Opa! Esse radical eu não fiz legal. Vamos fazer assim. Ó. Vamos fazer aumentar aqui assim. Ó. Coisa feia. Não. Tá. Sobre... Quantas casas deslocou? 4 para a direita, né? Até ele tornar-se um inteiro. Deslocou 4, então são 4 zeros. Vamos lá, vamos por os zeros. 1, 2, 3, 4. Mas não pode ficar assim. Né? Não fica assim. Tu tem que colocar um número 1 aqui, aí fica 10.000. Então 10.000, vamos lá. Então isso aqui é raiz quadrada. Agora vocês utilizam a propriedade que diz que a raiz quadrada de uma divisão é a divisão das raízes quadradas, no caso, né? Aqui é 10.000 e aqui é 225. Olha que massa que fica. Qual é a raiz quadrada de 225? Bom, dá para calcular isso e você descobre que é 15. Sobre
Oi. Qual é a raiz quadrada de 10.000? 100. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 10.000? 100. Certo? Então, agora divide. 15 dividido por 100. Vamos ver quanto que dá, né? Não dá 0, porque 0 vezes 100 é o valor mais próximo que de 15. Sobra 15, pede um 0, baixa um 0, vai uma vírgula. Né? Agora dá 1, porque 100 cabe em 150 uma vez, dá 50, baixa o 0 e dá 5, porque 5 vezes 100, 500. Zerou. Então, né? Ou como diz em inglês, né? Ou then, né? Você tem a raiz quadrada de 0,0225 é igual a 0,15. Fechou? Legal, né? Que bom que eu fiz um vídeo curto hoje. Então é isso. Essa é uma propriedade importantíssima dentro da radiação, né? Não fiz aqui com o índice cúbico, quártico, né, etc. Mas da mesma forma se procede. Ok, fechou? Então ficamos por aqui. Curta e compartilhe este vídeo aí, ó, massa. Valeu, gurizada, valeu, pessoas mais velhas, adultas, crianças que estudam matemática. É isso aí, valeu, tchau, até mais. Chega.